Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tô aqui hoje num cenário diferente do meu habitual. Oi, Gabi. José. Tudo bem? Oi, Dani. Muita gente aí maravilhosa entrando. Dani já chegou também. Eu queria tanto uma live com a Dani. Dani, vou te mandar o convite aqui, amiga, pra gente começar. Oi, Maísa, Fabiane, te prestigiando. Olá, Lore, boa tudo noite. bem? Boa noite. E aí, tá aí na casa da mamãe? Tô aqui na casa da mãe, né? Aqui deu tudo certo. A gente passou alguns perrengues à tarde, né? Mas que bom que deu certo. Vim aqui um pouquinho me nutrir, me abastecer. Tava Ai, precisando disso. como é bom, né, Dani? Ai, é É, muito maravilhoso, né? A gente. a gente estava lá, né, em Jundiaí sozinha, minha mãe aqui no interior sozinha. E aí eu senti tanto de vir, no fim foi ótimo. A gente perdeu um tio muito querido essa semana. E aí, Eu se ela vi. estivesse sozinha aqui, sabe, assim, foi tão difícil. Então, bom a gente estar junto, assim, uma poder cuidar da outra, né? Se Muito bom. acolher. Então, foi muito bom. E estou muito feliz de estar aqui também, né? Ah, Oi, eu gente. também. Eu comecei a te acompanhar, acho que já deve ter mais ou menos um ano, né? E foi através de uma colega minha que eu também conheci nas constelações, que é a Desirê, que é uma nutricionista super querida. Ó, a Diane aí. Oi, Diane. E Ai, aí você fez um post falando sobre a sua filha, quando ela estava ainda perdendo, tendo uns escapes de xixi, fazendo xixi na calça, e aí, gente, eu achei aquele post assim incrível. Eu falei, nossa, essa mulher, e é muito lindo assim, como tudo que você posta para mim faz muito, muito sentido e eu fico muito feliz, sempre reposto as suas coisas aqui, né, os seus posts, porque tem muita ressonância comigo, tem muito a ver comigo, né? E não sei quem que sim. falou esses dias, acho que foi até a Diane que falou assim: ai, que pena que a Nath não tá aqui pra cuidar da minha filha. Eu falei: ai, que prazer que ia ser, que linda que ela me vê assim. Fiquei super feliz também. É, mas a gente vai se conectando, né, com as pessoas, mesmo no online, a conexão, ela acontece, né, da mesma forma. A Nossa, gente É como se a gente já conhecesse, a gente tem carinho, tem afinidade. E para mim, assim, é muito importante, sabe, quando eu encontro outras profissionais e você que vem da área médica e traz, né, esse olhar para a infância, para a gente. família, Não, esse olhar olha, sistêmico, assim, isso é tão, tão nobre, tão, de uma grandeza tão especial sim. que eu fico muito feliz, assim, né? Faz muita Aham. diferença, Nath. A Não, gente sabe que não é o indivíduo, né? É olhar o todo ali. É olhar para aquela pessoa, para aquela situação, para aquele problema, para aquela doença, para aquele comportamento. Eu, na minha área, né, como psicóloga, você como médica, mas a gente conseguir ter esse olhar mais amplo do que o que está na superfície. Isso faz toda a diferença nossa, para o é cliente, muito para o maravilhoso. paciente. Sim, E aí, gente, porque. Pode não, pode falar. falar. Não, eu ia falar porque, assim, para mim, todas as doenças, todas as condições clínicas, elas têm todo esse emaranhado, né, com a família, com o que essa mãe está sentindo, é, essa ligação, muitas vezes, como excluídos. E, para mim, sabe, Dani, o mais desafiador, na verdade, é saber a hora de falar, é saber a hora de trazer aquilo, sabe? Eu peço muita ajuda superior, Uhum. muita.
assim, um afinamento com a minha intuição muito grande, né? Porque a gente, muitas vezes, para mim, o negócio tá escancarado, tá na minha cara. Eu falo, gente, olha aqui. E é muito legal quando você começa a ter esse olhar, e aí, tipo, como que as mães têm os mesmos sintomas que os filhos, como que os filhos têm os mesmos sintomas que a mãe, assim, os mesmos comportamentos, e como que é tão cego, é tão difícil para essa mãe e, né, e para... Ai, boa, Desirê, deixa eu fixar o comentário aqui da Desirê. Ah, o É, tema. isso, fixar. E como que isso muitas vezes não é visível para elas, né? E a gente tem que vir com Isso. muita delicadeza, com muito respeito e honra àquela história, né? Tudo aquilo que ela está me trazendo, né? Deixando aquilo ter a força que tem, né? Para fazer coisas que inimagináveis. Então é muito maravilhoso. Eu sou apaixonada assim com esse olhar sistêmico e é demorado, né? Eu acabei de fazer uma consulta online aqui que foi quase 1h40, porque além da parte orgânica e clínica, eu preciso entrar nessa parte, né, sistêmica, familiar, que tanto tem a ver, tanto traz para mim muitas e muitas informações, né? E a gente E estava aqui, né, pensando, faz tempo que a gente está ensaiando fazer uma live e nunca a gente conseguia. E aí a gente ficou assim, querendo falar de tanta coisa, né? São tantos assuntos a super gente interessantes marca que a gente pode. outras, amiga, não A tem gente marca, problema. fazer uma série de lives, né? A gente faz uma por mês, assim, sabe? Live Não com a é? Dani. E aí a gente ficou pensando, né, assim, por onde a gente começa então? E aí não tem como a gente começar por outro lugar, né? Se não, pela mãe. Vamos começar pelo Se não, lugar que a gente começa a vida, e né? no lugar que a gente começa, né? A gente começa com os pais, mas a primeira relação nossa é com a mãe, né? O primeiro outro, né, que entra na nossa vida é a nossa mãe. Na verdade, a gente entra na vida dela, né? Literalmente. Uhum. Então, poder falar de como esse lugar de filha impacta no lugar de mãe que a gente ocupa. Né, um papel está diretamente ligado ao outro. E então é muito importante como mães, e eu atendo muitas mães, né? Você atende também muitas mães, muitas crianças. Eu não atendo criança, mas eu brinco que eu atendo a criança do adulto, né? A criança interior que mora no adulto, Exatamente. Perfeito. porque essa mãe que chega para mim, ela também chega com a criança, é visível para mim, né? É visível a dor da criança ali, revelado naquela mãe que muitas vezes ela busca por conta de uma dificuldade na relação com os filhos, né? De uma dificuldade de assumir esse lugar, de uma insegurança, de muitos medos, de muito adoecimento. E aí, quando a gente começa a olhar, a gente percebe assim, peraí, o que está fora do lugar aqui? Então, a gente entender que tudo começa, né, com pai e mãe. E a mãe é a nossa primeira relação na vida. Ela, né, Nath, é a relação que vai ali ser Opa, a se deu uma base. travadinha, Dani. Oi, Voltou. voltou? Sim. Ela é essa relação base que ela depois vai poder se desdobrar em todas as outras relações, né? Na forma como eu me relaciono com o meu pai, depois com os irmãos, com os amigos, no relacionamento Perfeito. afetivo e na maternidade. A forma como eu assumo a minha maternidade, ela tem muito impacto desse lugar que eu venho como filha, né? Uma vez eu ouvi de uma amiga uma frase assim que foi tão profunda, me tocou tão profundamente que ela disse assim: é mais difícil ser mãe para quem não sabe ser filha. E é muito Exatamente. forte isso, né? Muito Estão forte. falando que tá travando aqui. Tá travando aí também? Eu acho que foi antes, Ah, quando deu uma travadinha, então porque tá. senão Normal. porque Ah, senão ia tudo estar bem. travando para mim, e para mim tá perfeito aqui.
Então, poder olhar para isso, né? A maternidade, para quem não sabe ser filha, ela é muito mais difícil, ela é muito mais pesada, Sim, ela é muito mais desafiadora. E aí, quando a gente fala de não saber ser filha, eu quero falar um pouquinho, depois você me ajuda a complementar isso. O que que a gente quer dizer com não saber ser filha, né? Quando a gente traz esse olhar sistêmico, que tanto você tem quanto, né, eu trago também como consteladora, existe dentro das leis sistêmicas a lei da ordem ou hierarquia, que significa, né, que quem vem antes é maior, quem chega antes é maior. Então, sim, dentro do nosso sistema, os filhos são menores do que os pais. Isso exatamente. não tem a ver com importância. Isso tem a ver com responsabilidade diferente, com lugar diferente, com forças diferentes. Exatamente. Então, a Tanto que gente Deus, poder. tanto que Deus fez com que a gente viesse nesse mundo bebezinho, pequenininho, totalmente dependente do cuidado de alguém. Porque se não fosse assim, a Exato. gente já saía andando igual os cavalos, já saía igual alguns animais, né? Que não, a gente veio pequenininho, né? Com toda essa Isso, necessidade de cuidado, né? De isso mesmo. Você sabe que a minha avó faleceu ano passado, com 97 anos. E ela falava assim: gente, cadê as meninas? As meninas eram as filhas dela, de 70, 60, 70, né? E Aham. aí, eu falava, gente, é isso, né? Para uma mãe, um filho, uma filha é sempre menor. A Porque minha é mãe menor. A minha mãe tá Tá aqui na vendo? live, né? Acabou de entrar. Hoje me veio uma lembrança quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade em Teresópolis, né? Tava com meus 18, 19 anos e minha família é de Juiz de Fora. E Juiz de Fora é 1h40 de Teresópolis. Eu lembro que minha mãe ficou indignada. Não, mas é muito longe. Como assim você vai morar em Teresópolis sozinha? Eu falei, mãe, é 1h40. Da onde que você é longe? Não, mas não sei. Gente, tinha que ver o desespero dela de eu estar indo para a faculdade. Ainda mais a caçula. E mãe é ninho, né? Mãe é esse lugar que gera a vida e que diz sim para a nossa vida, né? Que coloca a sua própria vida em risco para poder dar a vida. A gente não pensa nisso, né? Literalmente, a gente coloca a vida em risco quando a gente está gestando uma outra vida. E quando eu falo isso, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o que que é esse lugar de olhar como pequeno para os pais, para a mãe, né? Confundem com ter que aceitar tudo o que a mãe diz, ter que concordar com tudo, ter que seguir o que a mãe quer. E não se trata de nada disso, né? Mas de cuidar dessa postura, de cuidar dessa forma como a gente olha para as falhas da nossa mãe, para aquilo que não foi possível ser feito, ser entregue, né? Porque Exatamente. eu trabalho muito com a criança interior também, e eu sempre digo que só quem teve infância tem uma criança ferida. Só essas pessoas, né? As outras Só. estão liberadas. Então, o que que acontece? Isso não tem a ver com os pais, mas isso tem a ver com a humanidade. Sim, O ser humano, ele é incapaz, né, de dar para o outro tudo que o outro precisa. Nós não conseguimos fazer isso em nenhuma relação, né? Então, os nossos pais, e assim como, né, eu que sou mãe também, eu dou o melhor que eu posso. Mas isso não significa que eu dê tudo que a minha filha precisa, ou tudo que ela quer, e que ela isso. também não olhe, e que ela olhe para mim também sentindo faltas. Como Sim, a gente olha para nossa mãe também sente faltas. Não se trata de anular essa dor, mas de aprender a cuidar desse sentimento, né, dessa ferida e liberar os nossos pais. exatamente. Parar de julgar os nossos pais, né, Nath? Sim. É realmente cuidar do que dói, porque eu percebi, antes de conhecer a constelação, quantas pessoas vinham para os processos só para confirmar suas dores, para se Uhum. manter no lugar de vítima, Isso, de exatamente. reclamação, sabe? Isso, sim. E aí, você sabe o que que acontece com os filhos, né?
Eu nessa postura, me achando a última bolacha do pacote. E quando eu for mãe, tudo vai ser diferente, que os meus filhos não vão passar por isso. E aí Sim, deve pipocar coisa no seu consultório, né? Porque aí os filhos vêm e nos revelam que nós não somos tão exatamente. bobos assim. Esfrega Isso. na nossa cara, né? Um Olha gosto. para esse lugar. Mamãe, é É, para cá que tem que olhar, né? Isso é muito exato. interessante. É. É, E não, e isso também, né? Você assumir esse lugar também é, faz com que você assuma uma posição de adulto, né, Dani? De sair dessa criança, essa criança que sempre esperou as coisas do jeito que ela queria, né? Do jeito que ela achava que deveria ser, e não do jeito que realmente foi ou é, né? E isso também é um movimento que é necessário, né, ser feito. E é uma coisa que eu sim, observo muito, assim, nos meus atendimentos, algumas mães que vêm procurando em mim, né, ou no médico, isso, né, tipo, esse olhar da mãe que ela não teve, ou que ela ainda busca, e ela continua buscando nas outras pessoas, né? continua. E quer que fique 24 horas disponível e quer manipular, e infelizmente não é assim. Nossa, perfeito, porque o que acontece é que se a gente não resolve esses conflitos, e é dentro da gente que a gente resolve, não é fazendo DR com a mãe, às vezes a mãe até morreu já, né? Não Exatamente. importa. Os conflitos não resolvidos, eles moram dentro da gente. E a Uhum. gente é que precisa resolver. Porque a gente vai projetar no outro todas essas dores, né? No médico, na médica, no parceiro e nos Exatamente. filhos. Nos Exatamente. filhos, a gente vai colocar nos filhos uma expectativa muito pesada, muito grande, para que Sim. esses, né? Quantas mães eu já atendi que eu me sentia sufocada, né? Mães assim, que diziam, esse filho é tudo na minha vida. Eu falava, Senhor Jesus Cristo, coitada Antes, dessa criança. assim, isso, já engravida com essa sensação de tipo, eu preciso engravidar para ter uma companhia, né, para alguém Para me ter uma entender, família. para ter uma família, para alguém me amar incondicionalmente, mas ela quer que o outro ame incondicionalmente, sendo que ela coloca todas as condições do mundo para amar, E, né? E isso é uma coisa muito interessante também. Esses dias eu me peguei pensando isso, porque eu estava assim com uma vontade já de treinar para ser mamãe, mas eu falei, mas espera aí, por que que eu quero colocar um ser humano nesse mundo, né? O que que eu vou contribuir com o mundo, né, trazendo um filho? Será que tem carência minha aí? Será que ainda tem coisa para ser olhada? Sempre vai ter, né, Dani? Porque não tem jeito. uhum, sim. Mas e aí vem aquela fala de eu quero dar para o meu filho tudo que meus pais não me deram, né? Uhum. Sendo que não é isso que seu filho precisa, e sim o que você Isso, acha que precisava para você, né? exato. E aí eu continuo não enxergando a criança ali, assim como eu também me senti invisível. A gente reproduz a ferida, mas achando que a gente está fazendo o melhor. Só Sim, que a gente não está olhando o que o nosso filho precisa, o que essa criança precisa de mim, né? Eu estou olhando no retrovisor para ser a mãe diferente daquela lá atrás, para dar para aquela criança aquilo que a mãe capaz não pôde dar. E aí eu estou cega em relação à necessidade do meu filho. E isso tá. vai ser manifestado em comportamentos, isso vai ser manifestado em Doenças adoecimento, né? também. Muito. As crianças, você falou uma coisa muito importante que as mães arrepiam quando eu digo isso, que é assim, pai e mãe não ama incondicionalmente. Quem ama incondicionalmente são os filhos, são as Verdade. crianças. Sim, Não são os filhos, são as crianças. As crianças, elas dão a vida, né, para retomar esse fluxo do amor. Elas adoecem, elas se colocam morrem ali, mesmo, elas morrem. morrem, Elas né? morrem. E, as crianças sabem o que é um amor incondicional. Elas não colocam condições. Nós colocamos muitas condições.
para amar os filhos, para amar os nossos pais, para amar o outro, né? E a Exatamente. gente precisa olhar para isso, assim, em algum momento da vida, a gente vai sentir que tá pesada a caminhada. Tá pesado ser mãe desse lugar, sabe? Tá Uhum, pesado querer só acertar, né? Esse lugar não é humano. Então, exatamente. reconhecer com humildade as nossas falhas, os nossos limites e Soltar, entender que né, os nossos Dani? isso, e entender que os pais, né, que essa mãe, ela deu o que ela também achou que era o melhor, Ela deu o que ela né? Dentro tinha, daquela gente. visão, dentro daquele contexto. Exatamente. E aí não se trata de ignorar a nossa dor, de dizer, ah, tudo bem. Não, eu vou cuidar disso. Tem tantas formas da gente cuidar das nossas dores hoje, tantos Exatamente. processos lindos, né, que a gente pode mergulhar, se acolher e liberar os nossos pais, né? Eu digo que essa liberdade, ela é uma via de mão dupla. Então a gente quer ser livre, só que a gente quer ficar aprendendo a nossa mãe ali. A culpa é da Exatamente. mãe, Desse jeito. né? É, E não é. Tem algumas perguntas aqui, Nath. tem. Vamos Eu queria até ler. que você falasse uma coisa, Dani, porque foi Aham, até uma das perguntas aqui. tá. Ter olhar para a mãe desse lugar como filha, né? Respeitando essa ordem e hierarquia, não necessariamente quer dizer conviver com essa mãe, né? Ter um bom. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque muitas vezes pessoas perguntam isso, inclusive aqui uma uma colega perguntou. E quando não temos uma ligação, uma afinidade com a mãe, uma aproximação, mesmo respeitando e aceitando ela como é, pode atrapalhar o nosso lugar de mãe? Então, eu queria que você colocasse isso, porque isso gera muita Ótima confusão. pergunta, porque tem uma fantasia também, que então a gente tem que ter essa relação, né, afetiva, carinhosa. E não, aqui não se trata da gente. Às vezes tem gente que me escreve assim, Dani, eu tenho uma mãe narcisista. E eu falo, olha, eu não coloco rótulo. Você tem uma mãe. E mães podem trazer muitas feridas, muitas dores. E às vezes essa mãe ela é tão machucada que ela só consegue machucar, né? Que ela, a forma de amar é com dor. Que foi isso que essa mãe recebeu também. Uhum, Então, nós como adultos, a gente precisa entender esses limites. A gente pode muitas vezes, em algumas situações, a gente deve se afastar. A questão não é estar perto ou longe, mas é como a gente faz isso, né? É exatamente. com que postura, porque às vezes eu tô perto, isso é muito comum, muitas mães que eu atendo, todo domingo ia lá almoçar com a mãe, aqui na superfície tratava bem, sorria, os filhos nunca viram uma falta de educação, mas internamente tinha uma postura de raiva, tinha uma postura julgadora, De querer né? mais, Então, né? De achar exatamente, uma que não teve o exigência, uma suficiente, cobrança. isso, essa exigência. Nossa, eu fui assim tanto tempo, nem sei se minha mãe tá na live ainda, mas meu Deus, eu acho que até 3 anos Mas, atrás eu ainda ficava com essa sensação. São 10 horas da manhã, é meu aniversário e minha mãe não me ligou. uhum. E Sabe o que é só. bonito? É a gente entender que, assim, isso faz parte do nosso processo humano. A gente nasce, a gente ama incondicionalmente, porque a gente vê aqueles pais idealizados. Nós não vemos defeitos nos nossos pais quando a gente é criança. A gente vai crescendo e aí a gente começa, opa, para a gente poder se enxergar, para a gente poder. A sua mãe tá aqui, ó. Ah, estou. A minha mãe, coitada, é que ela tá lá fora. Ela fala, mãe, você nem assiste minhas lives, você vai ficar brava comigo. Porque também, ó, já passou cada uma comigo, viu? Olha, eu falo assim, ai, Deus, me perdoe, porque eu não quero passar isso com a Cecília, não, já tá tudo resolvido. Mas o que que acontece? A gente passa por esse processo de ruptura, né? Que é importante para a gente construir a nossa identidade, para a gente poder conquistar a nossa vida. Esse Uhum. processo ele faz parte. Só que a gente, em algum momento da vida, com a maturidade, a gente vai vendo
É que a gente pode olhar para esses pais de um outro lugar. E aí não é mais aquele pai, aquela mãe idealizada, a mãe super-heroína, mas também não é aquela mãe bruxa, aquela mãe que fez tudo errado, sabe? Não é ir para esses extremos. E eu digo que é muito frustrante lidar com a nossa mãe real, porque ela é muito sem graça. Ela é comum, ela é Comum. comunzinha, sabe? Ela erra e acerta, ela faz merda, ela, sabe? Aham, Ela é tem aquela humana. rotininha assim. E é muito frustrante, né? Porque a gente queria muito uma mãe perfeita. Então, como adultos, a gente vai lidar com essa frustração da mãe que não liga a hora que a gente quer, da mãe que não atende a necessidade, né? Do jeito que a gente quer. Isso não tem a ver com amor, né? Mas isso tem a ver com o jeito do outro funcionar. Então, eu posso estar perto ou eu posso estar longe, não é isso que vai ter um impacto na minha maternidade, mas é como eu me distancio dessa mãe. Uhum. Alimentar essa postura amorosa, né? Que muitas vezes essa mãe ela tá tão machucada, tão adoecida, e que é preciso se afastar para o bem da relação, para o bem dessas, né, das duas, da mãe, da filha e da neta. Só que se eu alimento essa postura julgadora, isso sim vai gerar um impacto com É, os meus filhos. eu acho que gera tanto impacto com os filhos, porque até alguém colocou aqui, por que que eu faço a mesma coisa aqui, ó, porque eu repito tantas atitudes que eu abominava na minha mãe hoje com a minha própria filha. Por conta Uhum. dessa postura. E é engraçado que é um movimento que repulsa, né, Dani? Então, tipo assim, Uhum. eu julgo a minha mãe, eu acho que minha mãe é imperfeita, eu acho que minha mãe me deve coisas, eu preciso de mais. Isso gera um sentimento na minha mãe, inconsciente, de tipo, não dou conta, tá pesado, essa menina quer mais. Essa menina é uma adulta e ela Uhum. ainda tá querendo mais. O que que eu não dei de suficiente? Isso tudo, né? E isso muitas Sim. vezes vai gerando até um afastamento e vai Uhum. só crescendo, né? Vai virando um ciclo, né? Sim. E uma outra coisa, quem é mãe aqui mais velha, vou dizer para vocês, gente, outro dia uma mãe escreveu assim: "Ah, eu já pedi tanto perdão para minha filha. Eu era tão nova quando eu fui mãe, fiz tanta besteira, mas eu peço perdão para ela todos os dias e ela ainda tem muita mágoa de mim". E aí eu falei: "Para de pedir perdão neste momento. Nesse Né? momento. Olha a Volta pro seu lugar inversão. agora". Exatamente. Porque o que acontece, sabe? Alguém perguntou como que eu faço para mostrar para as minhas filhas que eu sou comum? Seja comum, assuma a humanidade. Então, assumir é dizer, filha, sinto muito que a mamãe fez isso. Queria naquela época ter a maturidade que eu tenho hoje, mas eu não tinha. E naquela época eu fiz o melhor, o que eu achei que eu deveria ter feito. E era o que E ela ponto. precisava para crescer, né? A árvore só Ponto, cresce sabe, na Nath? Porque poda. também ficar correndo atrás, né? Se a gente sai do nosso lugar, Sim. né? A filha tá na birra, deixa fazer birra. Deixa fazer birra, já é crescida. A vida vai mostrar para essa mulher, né? Para essa mãe, vai convidá-la a voltar para o lugar, porque não é uma vingança, né, Nath? Na constelação a gente olha isso, não é que a vida, ai, vai vingar, vai acontecer catástrofe, nada disso. É que o sistema, gente, ele opera baseado nessas leis. É um sistema que busca esse alinhamento, esse fluxo da vida. Equilíbrio, né? É. Esse equilíbrio, se eu estou fora do lugar, isso vai ter efeitos. Eu posso escolher onde eu quero ficar e como eu quero lidar com isso. E Mas quanto isso mais vai ter você um fica, desdobramento. né? Quanto mais você olha para trás, para o que você não teve, ou porque você deixa de olhar para frente e aí isso vai. E o que é teu não chega até você, porque você não está no seu lugar, né? E aí Não, começa as outras questões, né, Dani? Começa os sim. problemas no relacionamento, entre marido e mulher, né? Tipo, eu Uhum. ouvi uma vez da Renata Pinotti, que é uma querida, que a vida é uma dança das cadeiras. Se você não está sentado, fica disponível, alguém vai lá e senta. Então, saindo do Às nosso vezes, lugar, às vezes o filho ocupa, né, o lugar de dar colo para essa mãe. exatamente. E aí, por que que ele está ocupando esse lugar?
né? Assim, eu não estou no meu lugar de grande diante do meu filho. Quando você, esse post, né, que você leu, que eu já repostei várias vezes, sempre ele é assim, mexe muito com as pessoas, mas que eu compartilhei, né, em 2018, quando eu engravidei de novo, e aí eu perdi o bebê, e a Cecília, ela tinha 3 anos e meio, ela já era desfraldada há um ano, e foi um desfraude, assim, super tranquilo, ela não teve escape no processo dela de desfraude, assim, foi, eu falei, nossa, Perfeito. né, assim, a gente vê tanto sobre desfraude, assim, foi tão bonito, no tempo dela, do jeito dela, e quando eu perdi, né, o Joaquim, ela começou a ter escape, e aí fazia muito xixi na calça, e eu sabia que tinha ligação, né? Mas eu ainda não tinha sentido no meu coração como tratar isso com ela. Alana, eu estava de 8 semanas, estava bem no início da gestação. E mexeu muito comigo, né? Muito, muito. Era uma gestação muito esperada, assim. A Cés queria muito, eu queria muito, meu marido. E aí o que aconteceu? Ela começou a ter esses escapes. E aí um dia, brincando com ela, eu vi que ela estava com vontade de fazer xixi. E aí escapar, e aí me veio uma imagem de um bebezinho na minha frente, assim, né? E aí eu olhei para ela e disse para ela, filha, você não. Porque aí o que veio na hora, assim, como se fosse um sopro, né? No meu ouvido, assim. Quem não consegue segurar um xixi é um bebê. Não é a Cecília, ela já sabia, ela já tinha controle. Aham. E aí me veio essa sacada de dizer para ela, né? E aí eu disse, filha, você não precisa ser um bebê para mamãe. A mamãe Você dá conta. pode voltar para o seu lugar, você pode crescer. Eu dou conta de lidar com essa dor. Você não precisa cuidar da mamãe. E aí foi tão forte aquilo, né, que ela levantou, foi pro banheiro, fez xixi, se limpou, deu descarga, lavou a mão e voltou, continuou brincando e não teve mais os escapes, né? Então, assim, é mágica? Não, constelação não é mágica. O que acontece é que a nossa postura, ela tem uma força, ela tem um poder de transformação, né, que a gente não acredita. Eu tenho vários exemplos, assim, da minha vida pessoal, dos Vários. atendimentos, Eu lembro uma vez, disso. Dani, que você falou também de uma criança que ela não dormia à noite, numa live sua, há muito tempo também, que eu assisti todas as suas lives, tá, amiga? Do seu YouTube. E você contou de uma mãe que tinha muito problema para o bebê dormir. E era mais ou menos essa dinâmica. Você sabe de qual caso que eu tô falando? Essa história, eu não lembro, porque os casos que eu tenho são tantos que às vezes eu esqueço. Mas teve o meu caso com a Cécia também, né? Quando eu comecei a estudar constelação, ela tinha um ano. Ela nunca tinha dormido uma noite inteira na vida dela. Ela acordava muito para mamar. E eu achava que era super normal, né? E sim, o bebê ele acorda, não vai dormir a noite inteira de cara. Mas era exagerado, às vezes ela acordava 8 vezes à noite, né? Por que ela acordava tanto? Não era fome, o que era essa necessidade? E aí, no primeiro módulo de constelação, eu fui constelar uma outra situação e o desdobramento estava a minha mãe, eu e a Cecília, né? A consteladora pegou representantes. E a pessoa que ficou no lugar da Cecília bocejava muito. E aí ela falou assim: a sua filha não dorme bem? Eu falei, nossa, ela mama em livre demanda, então ela acorda a noite inteira para mamar, 6, 7, 8 vezes. E falava aquilo com um sorriso aqui, tipo, mãe foda, né? Mãe do ano, placa. Muito bom. A mãe disponível, sabe? Aquela minha mãe lá que não fez isso por mim, então eu Aham, faço, né? Pela minha filha. perfeito. E aí ela virou para mim e falou assim: pois você na sua arrogância não quer pedir colo para sua mãe, então a sua filha tem que dar colo para você. Porque eu não queria mesmo dar trabalho para minha mãe, eu não pedia para ela as coisas, eu estava morrendo e eu não pedia para ela cuidar de mim, sabe? Para ela me Aham, ajudar. perfeito. Era a dor da minha criança, claro. Eu tinha muito medo de pedir ajuda, de receber um não e de me sentir de novo rejeitada. Então, o que que eu fazia? Eu me tornei autossuficiente, uma máscara, Uhum, né? sim. A chance de eu ter uma rejeição sendo autossuficiente, ela é bem baixa, porque eu dou conta de tudo, não preciso de homem, não preciso de mãe, não preciso de ninguém, né? Tomei Batata no nariz também. por muitos anos da minha vida. E com a SESI, com um ano eu percebi, né, veio essa situação e eu estava em São Paulo no curso. Eu fiquei muito chocada com aquilo, com muita vergonha,
mas não uma vergonha das pessoas, mas assim, nossa, que lugar é esse que eu tô me Sim. colocando? Uma criança de Nossa, dá um vontade ano de dando cavar colo um, com uma irmã. Não, dá vontade de eu cavar vi um um buraco buraco, né? cavado na Já frente, quis aconteceu isso pular comigo. lá. Não Sim, saio nunca mais de lá. A cara pinicou de vergonha. E aí eu voltei para casa dirigindo sozinha, com aquilo assim dentro de mim no movimento. E Nath, foi a primeira noite na vida da minha filha que ela dormiu a noite inteira, você acredita? Ela dormiu a acredito, noite inteira, gente. acredito. E o meu marido ficou assim, gente, o que aconteceu? Eu não tinha contado para ele, eu contei no dia seguinte, ele ficou em choque, né? Eu também fiquei em choque. Porque quando a gente acessa algo, né, eu não preciso necessariamente constelar, mas quando eu tô com essa percepção, quando eu tô presente, e quando eu não quero pintar para mim que eu sou perfeita, tem um monte de mãe do ano aqui, o povo se É, identificou. Gente, eu era o checklist da boa mãe, sabe? Livre demanda, parto natural, livre demanda, um monte de coisa, ó, cumprindo ali a risca. E a questão é essa postura, né? Então, muitas vezes, um filho tá acordando muito, tá adoecendo muito, porque ele tá querendo também que a gente se sinta importante, tá cuidando da gente, tá dando colo, tá fazendo a gente se sentir amada, importante, coisa que a gente mais, né, a coisa que a gente mais quer na vida, ser importante para alguém, ser imprescindível. A Thaís está aqui comigo, vou falar, Thaís, ontem ela estava na mentoria, e é uma mentoria de negócios, né? Aparentemente não tem nada a ver com isso. Mas a gente trabalha profundamente a criança interior, o alinhamento com os pais. Tá tudo ligado, tem nada desligado. não. E aí ela falou, ai, não consigo ter um horário para mim, tá um dia na semana, porque tenho dó dos meus filhos, que eles ficam com a minha sogra. Eu falei, Thaís, menos importância, sabe? Seus filhos não vão morrer de ficar com a sogra, não, meu amor, menos. Eu sei que é gostoso, Thaís, obrigada, amor, autorizar. Por quê? Porque é esse lugar que a gente luta uma vida inteira, né? Todos nós. Eu falo isso, não é julgando ninguém, não, porque eu me coloco nesse balaio, sabe? Por isso que eu gosto de trazer as minhas experiências, Sim, que é para as pessoas sentirem que, assim, não é uma vergonha, ai, que absurdo. Não, gente, isso é humano. sim. Mas a gente precisa se dar conta que a gente quer muito ser amada, a gente quer muito ser importante. A gente, uma vida inteira a gente buscou isso. Quando a gente tem filho, é a grande oportunidade da vida. Porque o filho olha pra gente e diz: Eu te amo acima de qualquer coisa. Ele fala isso com os olhos. E isso é muito tentador, ficar nesse lugar. Muito, muito tentador. Maravilhoso. Muito bom. Não, gente, eu sou experiência viva, tá? Vocês podem assumir aí a mãe do ano, porque eu também assumo. A gente sai do lugar, né? E aí fica tão pesado, fica Sim. tão difícil, sabe? Aham. E, e aí esse processo, né, que você falou de olhar e de o que, que eu tô cobrando ainda, né? O que, que eu tô exigindo? Gente, Meu marmanja aqui. Deus, exatamente. Marmanja querendo isso, querendo que mamãe ligue às 10 da manhã e querendo mudar a mamãe, que mamãe faz isso, ai, que mamãe faz aquilo, ai, não acredito que mamãe. Para de julgar pai e mãe, para de achar que você tem que ficar dando opinião. Gente, eu dava tanta opinião na vida da minha mãe. Ai, você tem que fazer isso, até em relação ao meu pai. Ai, faz aquilo, ai, larga. Gente, quem que sou eu pra falar, né? Tipo, baixa a bolinha aí. Não, é muita pretensão nossa, né? E eu sempre falo que assim, a gente tem a melhor intenção do mundo. Ninguém duvida disso, né? Com Mas certeza. é muita pretensão. E é legal você ter falado, porque sair do nosso lugar não é só quando a gente olha desse lugar arrogante de dizendo, nossa, que ruim que minha mãe foi. Nossa, não, às vezes é esse olhar de pena, né? É um olhar É, assim, ai, tadinha. sim. Ai, coitada dela, que vidinha tão sofrida, né? Ai, coitada. Aí a gente quer salvar ela da relação com o marido dela, que no caso geralmente é o nosso Isso, pai, né? né? Nossa, como que ela dava conta de viver sem a gente antes? Que dó dessa mulher, né? Era uma sobrevivente antes da nossa existência, né? É, Meu gente, Deus do céu. Que é muita prepotência, pretensão. muita arrogância, Jesus amado. Eu lembro de uma live sua você falando também que sua mãe, alguma questão de viajar para o exterior, que, como que foi?
de ter peso, de consciência pesada. Isso, tipo assim, ai, eu vou fazer uma viagem internacional, mas minha mãe nunca fez. Ai, mas será? Ai, não, gente, isso é muito comum, né? Assim, se a gente pensar, né, na nossa vida, ela é uma vida que é muito mais fácil do que foi a vida dos nossos pais. O que a gente faz hoje, né, assim, a qualidade de vida que a gente tem, ela é muito maior em relação às oportunidades que os nossos pais tiveram. E os nossos pais já tiveram também muito mais leveza em relação aos próprios pais e assim por diante. Então, a gente tem às vezes recurso e oportunidade de fazer coisas que os nossos pais não tiveram e que para eles isso nem é importante, sabe? E muitas pessoas deixam de viver aquilo que podem por culpa, por consciência pesada, né? E aí eu sempre peço para fazer o seguinte exercício, de imaginar os nossos filhos olhando para a gente, dizendo assim: Mamãe, muito obrigada por todo o esforço que você fez para eu ter uma vida mais leve, mas eu não vou, não, eu vou ficar aqui, vou viver do jeitinho que você viveu. Eu abro mão disso aqui, tá? A raiva que dá, porque você fala, gente, eu tô me esforçando assim, né, para essa pessoa, para criança estudar, para criança ter uma vida, enfim, tudo que os pais fazem pensando em dar para os filhos uma vida melhor do que o que eles tiveram, e a Uhum. gente quer devolver, né? Não, então a gente segue com muitas vezes culpa, consciência pesada, mas ok, essa é a nossa vez, né? Mas Essa é a nossa vida. o contrário também, né, Dani? Muitas vezes a gente quer tanto esse amor, a gente quer tanto esse reconhecimento que a gente acha que tem que ser uma super pessoa, que tem que fazer medicina, que tem que fazer pediatria, que tem que fazer gastro, sabe? Só para ter esse olhar da O mamãe e do papai, reconhecimento. que às vezes não tem A nossa nada a ver escolha com isso. profissional, ela está totalmente. Aliás, Nath, né? Assim, eu vejo criança interior em tudo que eu brota na minha frente, mas todas as escolhas que a gente faz, todas, elas têm um fundo que é a busca pela aprovação, que no fundo é a busca por nos sentirmos amados, pertencentes, Isso, que eu falo, o reconhecidos. pertencimento, isso. Pertencimento, então às vezes é fazer este curso, é seguir essa carreira, Exatamente. sabe? O que é valorizado nesse sistema? O que os meus pais esperam de mim? O que eu Exatamente. acho que eles esperam de mim? Porque às vezes não é nem o que o pai e a mãe esperam, mas o que Exatamente. eu acho que Perfeito. eles esperam de mim, Isso, é. né? Então a gente Sempre, vai na fazendo maioria das escolha. vezes é isso, né? Na maioria das vezes é o que você acha, porque muitas vezes não tem nada disso. E quando você tira a venda, você fala, gente, saí do meu lugar por tantas vezes, né? E aí, quando você sai do Uhum. seu lugar, o que é teu não chega até você, de uma certa forma. Mas é A exatamente, vida Dani. trava, né? Trava, tudo trava. Você começa a travar. Por quê? Porque eu não estou vivendo aquilo que é a minha vida, o Isso. que realmente é a minha busca, né? Então, por isso que a Uhum. vida é muito bonita, nesse sentido, de que a gente vai entrando nessas crises para a gente poder olhar para a gente, assim, que dor é essa? O quanto a gente se desconectou do nosso caminho, da nossa essência, daquilo que faz sentido para É gente. aquilo que a E nossa muitas vezes criança. da nossa criança, né? E aí, às vezes, vai ser pela dor mesmo, né? Pela crise, por não se identificar mais com esse É, trabalho, por não estar feliz aqui. E aí a gente tem a chance de olhar e se perguntar, tá, o que eu escolho, né? exatamente. Se fosse só por mim, o que eu faria, né? A gente começa a abrir possibilidades. E tantas pessoas hoje a gente vê, né, mudando de carreira, assim, né, com 30, 40 anos, ou de fazendo, enfim, buscando aquilo que faz sentido pra gente, assim. Acho que esse é o grande sentido da vida, né? Sim, com certeza. Tem algumas, vamos ver que tem umas perguntas aqui. Ficar dando, a Ariela tá perguntando, o que que eu acho de ficar dando conselhos demais para os pais? Amada, se sua mãe, que é uma conselheira, manda ela falar com as amigas dela, com a terapeuta dela, com a médica dela, sei lá com quem, com o marido dela, né? Quem nós somos para dar conselho? Então, eu lembro uma cliente que falou assim: ah, minha mãe fica ligando, jogando um monte de problema para mim, tal, e o problema do casamento, e ela super importante, né?
Aham. Pegava aquilo que ia ajudar a mãe. Ah, E aí eu isca dei uma sim, ó. tarefa para ela, que também é gostosinho esse lugar, né, gente? Aham. Conselheira da mãe, conselheira do casal, olha que lugar de importância Amiguinha da isso. mãe, total, né? E eu falei assim para ela, eu falei, vou te dar uma tarefa. Quando sua mãe ligar e despejar problema, você despeja o dobro de problema da sua vida para ela. Nossa, se ela falar que tá difícil o casamento, você fala, mãe do céu, e o meu? E dá trabalho para sua mãe, porque mãe precisa cuidar de filho. Então, dá trabalho para ela, e ela começou a fazer isso. E teve efeito, né? Assim, por quê? Porque ela percebeu assim que não é a mãe que ficava, é o É quanto ela a que gente colocava. precisa ocupar esse lugar, né? A Exatamente. mãe pode vir, porque os pais não são santos, eles também têm seus jogos. Ela Isso pode aí. vir, ó, finge de morta, sabe? Sai pela Eu tangente, falo com a minha sai mãe, né? Quanto tempo que eu não sofri, né? Tipo, que eu não passei por questões de peso, de emagrecimento, de dieta. E minha mãe ligava, ai, descobri agora a melhor dieta do mundo. Eu, qual, mãe? Me fala que eu vou fazer. Na hora que eu parei, falei, gente, isso não é meu, é dela total. Eu só tô correspondendo para ser amada, pertencer. E, tipo, na hora que eu me dei conta disso, eu falei, nossa, tava tudo no meu caminho, claro, né? Fazia parte do meu destino, sim. porque se não fosse tudo isso que eu passei, talvez eu não fosse gastro, não gostasse tanto dessa parte de nutrição, né? Mas foi tão libertador na hora que eu vi que isso era dela, não era meu, que eu falei, gente do céu, como é que a gente entra nesse lugar para se encaixar e para ter um ganho, né? Muito interessante. Nossa, muito, muito. Deixa eu só ver a hora aqui pra gente não cair, né? Pra não cair É nossa verdade. live aqui. Tem mais uns minutinhos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver que tem umas perguntinhas aqui. Bebê muito apegado que exige muito nossa atenção. Eles podem querer atender a nossa criança? A gente precisa entender que o bebê, a Nath também complementa, né? Ele depende desse adulto. Então, é ok esse bebê ter esse vínculo. Se ele não tivesse apego, ele morre, né? Então precisa ter esse vínculo, esse apego com este cuidador, que geralmente é a mãe. Agora, assim, quanto tempo tem esse bebê? O que que é muito apegado para você? Porque uma outra coisa também que eu vejo muito são mães que não dão conta de estar disponíveis para os seus bebês. Foram mães que também não se sentiram nutridas, né? O suficiente, ou porque a mãe voltou a trabalhar muito cedo e esse bebê sentiu muito essa dor do abandono, né? Uhum. Essa ruptura. E aí, quando você está diante de um bebê que depende de você, isso é muito assustador. Ela não tem isso. E aí, isso mexe profundamente com as feridas. Então, Isso. assim, não dá para entender exatamente aqui o caso. Pode ser muitas É, coisas, né? é, pode ser também que, tipo assim, tem essa questão, né, de tipo, ah, minha mãe não me deu, então agora eu quero fazer diferente, né? E eu quero ser mãe o tempo inteiro, eu quero, e essa criança corresponde, né? Eu quero muito amamentar, meu sonho da vida é amamentar, porque só é uma boa mãe quem amamenta. Então ela compra tanto essa ideia que a criança, por ressonância, fala, então tá bom, mamãe, vou fazer o que você quer que eu faça para você se sentir essa mãe completa que você quer se sentir, né? Uhum. Então, E então é tão interessante, né? Porque nessa quarentena eu tenho vivido uma situação muito engraçada lá em casa, porque comigo é muito tranquilo. A Cécia, a gente brinca, e aí eu vou fazer as minhas coisas, ela fica ali do lado, mas ela brinca sozinha. E com o meu marido, ela quer ficar o tempo todo. E o João tem uma questão que ele odeia gente grudenta, ele tem uma questão do sistema dele, sabe? Que ele, aham, né, precisa mergulhar mais, mas isso é um problema dele, então eu respeito o tempo dele e o jeito dele de lidar com a vida dele. Mas é perfeito. muito interessante, porque a gente tem altas conversas, eu olho e falo, bom, aí a sua filha está mostrando que você precisa olhar, porque ela gruda nele e ele passa mal, assim, né? Então, o que que acontece? A gente precisa olhar, assim, o que que essa criança está sufocando tanto, né? O que que ela está mostrando também?
A criança, claro, ela é um ser, um indivíduo, ela tem as questões dela, mas quanto menor a criança, né, mais vinculada, especialmente a essa mãe, né, até os 2 anos, 3 anos, é uma fusão muito grande. A criança Muito. espelha muito o que essa mãe sente, a emoção que nem nós temos consciência, medos que nem a gente tem ideia ainda, sabe? E o Uhum. bebê, né, e a criança vai trazendo à tona como uma possibilidade de curar isso, né? De ressignificar. É tão bonito, né? É Nossa, e é doloroso, mas muito, é tão muito bonito. interessante quando eu como pediatra, quando eu vou olhando para essas histórias e vendo tanto que isso está totalmente correlacionado, né? E ao mesmo tempo deixando com que essa família siga com o seu destino e que ela continue com a sua força, é muito, muito interessante, é muito maravilhoso, assim, eu fico bem encantada com isso, né? É, É... que mais que a gente pode colocar aqui? Deixa cadê? eu A ver. Bela tá colocando aqui. Ah, deixa eu falar uma É, coisa que perguntaram aqui. Alguém falou assim: o meu filho também tem essa questão. Aqui, ó. Meu filho acorda de hora em hora, Dani, igual a Cessi. Pode ser a mesma coisa sua ou tem outras hipóteses? Flaviana, nenhum casinho é a mesma coisa que o outro, mas nem. Senão ia ser muito fácil. E aí todo mundo ia ser constelador, uai. A gente descobriu o problema da humanidade. Na verdade, assim, Bert fala que os problemas e as questões são as mesmas, que o que muda, né? Mas nem sempre, Flaviana. Se fosse assim, ia ser muito fácil. E assim, uma coisa muito interessante também que Bert falou, que a gente tem que tomar, que eu né, já trouxe hoje outras vezes, a gente tem que tomar cuidado para não assassinar, né, Dani, que ele falava. Tem consteladores que, na verdade, são assassinos. Porque não adianta estar na minha cara a questão e eu jogar no teu colo se você não tiver no momento certo, se você não tiver no ponto de conseguir digerir, digamos assim, entender e dar aquele insight igual a Dani teve, que ela ficou até com vergonha de se enfiar. Porque na hora que cai aquela ficha, você fala, nossa, é isso. exatamente. Ou então que vem um choro que você fala, aquele choro que vem da alma e você fala, acessei, Uhum. né? A constelação, ela é um fenômeno, né? Ela é uma fenomenologia. Então, nenhuma situação vai ser igual à outra. O que a gente percebe é que quando a gente viola uma lei, existem desdobramentos, mas aquele efeito, de onde ele vem, com o que exatamente ele está emaranhado, né? Que é um termo que a gente usa muito na sistêmica, então, uma doença, um comportamento, uma situação, uma dificuldade na relação, ele está conectado com algo que a gente não sabe, só mesmo na constelação. Ou, né, claro, eu tenho, sempre tive muita percepção, muita intuição, e com a constelação isso, assim, potencializou. É muito rápido, assim, os meus acessos, né? Tem hora que você nem E, sabe o que você fala, né? Tipo, ontem mesmo eu fiz um atendimento que me veio uma coisa, eu falei, da onde que veio isso? Eu não sei, gente, mas sei que eu nossa, precisava a pessoa falar fala, e repete. Eu falo, não, não não dá. lembro o que eu falei, né? Porque não é Aham. uma frase, não é uma frase decorada, É uma né? As sensação, frases a de gente cura, sente, fala né? isso, fala aquilo. Não, gente, é o que naquela situação, para aquela relação, emerge, né? E isso, assim, é É, único. Não dá para a gente colocar como fórmula mágica ou a mesma solução para todo mundo, né? Porque não dá. exatamente. Ô, Dani, deixa eu só Ai, falar, a gente tem só maravilha. mais, acho que uns 5 minutinhos, 4. Ano passado eu passei por um processo, né, de uma candidíase, de um problema assim que estava vindo, vindo, vindo e eu não aguentava mais aquilo. E eu como médica, então, porque eu achava que eu sabia tratar, eu ia lá tratava e não sei o quê. E eu falei, gente, isso aqui tá querendo me dizer alguma coisa, não é possível. Ainda mais quando nessa cronicidade, né, já tinha tratado, já tinha feito isso, tá teu marido. Falei, vou levar isso para minha, vou levar para minha terapia. Levei para terapia, levei para osteopatia, realmente o fígado estava inflamado, tinha uma raiva. E aí fui participar fiz uma constelação em mim, comigo, né? Que eu já visualizei um monte de coisa, né?
Por que que eu tô falando isso? Porque alguém falou assim, nossa, preciso de fazer uma constelação urgente. Então, onde que eu tô querendo chegar? Que nessa primeira constelação já me veio um monte de coisa e depois eu participei, assim, alguém quer ser representante? Eu. E ainda foi uma constelação que meu pai e minha mãe estavam presentes, então eu meio que queria mostrar para eles que eu sabia fazer o negócio. Mas pra quê, Dani? Meu Deus, me veio uma raiva na constelação, e era uma constelação de uma raiva transgeracional que tinha tudo a ver com a doença, o sintoma que eu estava manifestando. E na hora que eu acessei isso e vi que isso também não era meu e que eu estava por amor e por equilíbrio ao meu sistema carregando, sumiu minha candidíase. Nunca mais eu tive na minha vida. Então, assim, por que que eu falo É. que. E assim, foi o meu processo, foi do jeito que tinha que ser, como foi, Uhum. né? E não dá para falar que se você tiver a mesma coisa vai ser igual. E não dá para falar que vai ser numa constelação que a gente vai resolver, gente. É um processo, a gente tem que ir. Nem é urgência, né? Meu professor sempre fala isso, não tem constelação de urgência. Se a Exato. pessoa está com urgência, ela não pode constelar agora. Porque a gente precisa estar numa postura, né, numa postura assim, Liberta. disponível É mesmo, isso. E para liberta. enxergar, para olhar, para ter coragem de mergulhar, para aquilo se movimentar dentro de nós, para as nossas máscaras caírem, porque a gente conta muita história para gente, né? A gente conta Exatamente. muito, a Perfeito. A gente tem gente todo um roteiro compra. de vida. Gente, a gente compra um roteiro assim, ó. A gente vai mudando as coisinhas. Quando vê, não é mais nada daquilo, mas a gente continua repetindo a fita. Impressionante, né? Então, assim, olhar para essas leis, né, especialmente quando aqui que a gente está falando dessa lei da ordem ou hierarquia, e fazer essa checagem interna, né, se perguntar que cobranças internamente eu ainda faço, que julgamentos, que dores eu ainda carrego, né, para a gente poder olhar. Às vezes eu não preciso nem ir lá constelar, eu posso olhar, perceber a minha postura, perceber a arrogância e Eu falo que cuidar disso. eu não sou consteladora, né? Eu estudo a constelação, eu fiz a formação de constelação em saúde, agora eu estou fazendo de consteladora, que são 3 anos e meio lá na Hellinger, mas às vezes só quando eu trago alguma coisa para a mãe, uma fala que eu falo, uma frase, você tem que ver como é que muda, como que é interessante. Meu amor, vamos finalizando. Foi muito, muito, muito bom, muito gostoso. Ficaria mais horas falando. Constelei agora. Vai ficar salva aqui no meu perfil. Depois, se quiser, assistam novamente. A gente combina outras, né, Dani? Ah, com certeza. Eu E sabia que ia ser muita uma delícia. Que bom. gratidão, gratidão. Um beijo para todo mundo. Obrigada, amor. Vou fechar para não Beijo. cair. Então vai, beijo. Beijo.